Nosso programa conta um pouco da vida e da obra de pessoas que deram sua colaboração na história da humanidade, através do Espiritismo. Eu sou Sandra Maria, aqui comigo, Marcelo Perrone. Sejam bem-vindos. O programa de hoje é dedicado a José Herculano Pires, jornalista, filósofo, educador, escritor e tradutor brasileiro. Herculano Pires, o maior escritor espírita brasileiro, decididamente não se conformava com o que via. De um lado, o espiritismo sendo duramente atacado e, por outro, apaixonadamente defendido. O problema estava num aspecto comum entre os atacantes e defensores. Em sua maioria, desconheciam o próprio espiritismo. Os adversários partem do preconceito e agem por precipitação. Os espíritas formularam uma ideia pessoal da doutrina, um estereótipo mental a que se apegaram, do livro Introdução à Filosofia Espírita. Nessa análise, encontraremos a sua maior motivação para o extenso e vigoroso trabalho que desenvolveu. Herculano escreveu muito, num trabalho extenso e intenso. Abarcou os mais variados temas relacionados ao espiritismo. Filosofia, educação, ciência, religião e movimento espírita eram seus temas prediletos. No movimento espírita e fora dele, Herculano Pires enfrentou inúmeras polêmicas, sempre defendendo o espiritismo com toda a sua energia. Os livros e artigos que escreveu, além dos debates do qual participou, configuraram uma defesa pública e destemida do espiritismo, marcada pelo compromisso com a verdade e a lógica, mais do que com pessoas e instituições. Diante dos ataques ao espiritismo, respondeu a cada um e aos seus argumentos ou simples acusações na imprensa escrita, no rádio e na televisão. Seu discurso pautava pela exposição objetiva de fatos e argumentos, privilegiando o desenvolvimento lógico e racional de seu pensamento. No âmbito interno do movimento espírita, combateu certas práticas espíritas que condenava, como as aplicações inadequadas da mediunidade. E conceitos espíritas que considerava equivocados, como o da reforma íntima. Herculano não concordava com o conceito de reforma, mas de desenvolvimento das potencialidades do espírito. Vemos isso em seu livro Curso Dinâmico de Espiritismo. Era inconformado com inúmeras distorções que se aplicavam ao espiritismo no próprio meio espírita, sobretudo pela Federação Espírita Brasileira, com sua inexplicável defesa de teses de Rostang. Herculano não se fazia calar. Para ele, o amor só tinha sentido e lugar se amparado na verdade. Não temos dúvida de que Herculano Pires era apaixonado pelo espiritismo. Assim encerramos o primeiro bloco do programa de hoje. Não saia daí, voltaremos a seguir. Estamos de volta com o programa Grandes Nomes do Espiritismo. Hoje apresentamos um pouco da vida de José Herculano Pires, jornalista, filósofo, educador, escritor e tradutor brasileiro. Os estudos científicos de Herculano Pires foram sempre recheados com uma infinidade de informações levantadas à exaustão junto a pesquisadores do mundo inteiro e fortemente calcados na base e na metodologia kardeciana. Em mediunidade, chega a afirmar que a tese espírita da existência de energias espirituais típicas já havia sido comprovada cientificamente. A conclusão talvez seja discutível, haja vista a relutância ainda vigente nos dias atuais aos métodos e conclusões da pesquisa espírita. O que mais chama a atenção nesses estudos é a profunda capacidade de correlacionar informações diversas de maneira a acercar um problema e suas causas potenciais. Lembrava o que faziam Bozano e Kardec. A razão nos diz que não basta encontrar uma causa para um fenômeno. É necessário buscar a causa de um conjunto consistente de fenômenos. Na discussão científica em A Pedra e o Joio, dedicou-se a combater as teorias científicas que se constroem entre os espíritas sem base sólida. Para Herculano, Kardec é a base fundamental. O método kardeciano, apoiado na razão e na universalidade de informações
e os conceitos fundamentais do Espiritismo seriam para ele a estrutura sólida para o desenvolvimento das pesquisas espíritas. A destruição gratuita dessa base poderia colocar em risco todo o conjunto. Na questão científica, é também fundamental notar uma outra contribuição importante de Herculano. Ele estabelecia, em seus estudos, a discussão explícita entre o espiritismo e os diversos segmentos da pesquisa psíquica, do americano Heine ao russo Vassiliev, do psicanalista Freud ao engenheiro Bosano. Ao contrário de muitos que timidamente preferem dogmatizar a doutrina, discutindo apenas a sua lógica interna, Herculano expunha e desta forma mostrava a força da visão e do método espírita. No que se refere ao tema educação, o seu trabalho foi e continua sendo ímpar. Numa única frase, o educando é um espírito encarnado. Resumiu filosoficamente a contribuição do espiritismo à educação. Herculano Pires propôs e estruturou a pedagogia espírita, fortemente calcada nos princípios da imortalidade e da evolução do espírito. Criou e dirigiu a revista Educação Espírita, que, a despeito do pequeno número de edições, mantém-se ainda hoje como uma das mais importantes contribuições ao tema da nossa literatura. Também nessa área, encontramos marcas de sua energia e seu entusiasmo. Afinal, quem, além dele, poderia se debruçar sobre um projeto de faculdade de espiritismo com processo pedagógico diferenciado e com detalhamento da estrutura organizacional e do currículo? A educação espírita ganha identidade e corpo nas mãos de Herculano. Mas a sua meta não é apenas influenciar os currículos escolares. O alcance da pedagogia espírita transcende a esta vida. Coerente com a visão kardeciana, que considera a consciência da imortalidade, a proposta de Herculano se resume a atribuir transcendência aos atores e ao processo educacional. Em seu livro Educação para a Morte, fica claro que o papel educacional do espiritismo não está focalizado estritamente numa das duas facetas da vida, a encarnada ou a desencarnada, mas sim na sua totalidade, visa o espírito integral. Fechamos assim o segundo bloco do programa. Não saia daí, voltaremos a seguir. Estamos de volta com o programa Grandes Nomes do Espiritismo. Hoje, apresentamos um pouco da vida de José Herculano Pires, jornalista, filósofo, educador, escritor e tradutor brasileiro. Herculano foi jornalista e trabalhou vários anos nos diários associados. Escrever foi realmente a sua vida. O que chama mais a atenção, no entanto, é que seu estilo não se pautou estritamente na objetividade jornalística. Era fundamental a discussão, a análise, às vezes até a divagação por caminhos longos que no retorno davam nova feição ao ponto original. Não há dúvida de que Herculano foi, acima de tudo, um filósofo do espiritismo. Para seu amigo argentino Humberto Mariotti, em Herculano Pires, filósofo e poeta, ele era um filósofo e pensava sobre o mundo e o ser com evidentes profundidades metafísicas. Ao publicar a sua Introdução à Filosofia Espírita, Herculano enfrentou o problema da análise do espiritismo como doutrina filosófica. Discutiu a teoria do conhecimento espírita e propôs uma filosofia espírita da existência, que chamou de existencialismo espírita. Ao invés de partir da essência impalpável e nela ficar, o espiritismo parte dos fatos, dos fenômenos, do real, da vida. A discussão da existência leva à essência, não o contrário. Ao propor uma concepção existencial, Herculano permite-nos também compreender o processo dialético vivido pelo espírito ao nascer, viver, morrer e renascer de novo. Analisando mais especificamente o trabalho de Kardec, percebemos que toda a teoria espírita se construiu a partir da observação dos fatos. A visão existencialista permite ver o papel de Kardec e dos demais elaboradores do espiritismo na sua construção. O maior kardeciólogo que o mundo já viu também buscou a cada instante compreender, interpretar
e avaliar o papel de Kardec. Talvez seja possível resumir o que buscou continuamente Herculano: desvendar o grande desconhecido, ou seja, compreender e discutir a visão de mundo do Espiritismo, analisar sua contribuição ao conhecimento humano, detalhar seu método, avaliar o papel de Kardec e dos espíritos na sua elaboração e mostrar a todos tudo o que descobriu. E este foi o programa de hoje, esperamos que tenham gostado.